A segunda vinda de Cristo. Você crê que aquele que veio, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, sendo 100% homem, 100% Deus, voltará? Você crê que ele virá resgatar o seu povo? Você crê que ele morreu para resgate daqueles que ele amou desde antes da fundação do mundo? Como você crê que sua fé esteja firmada nas Sagradas Escrituras, que tudo que você possa pensar acerca de Deus tenha um firme fundamento naquela palavra que não há sombra de variação, na palavra imutável, inerrante e infalível de Deus? Bom dia a todos, estamos aqui mais um dia para meditar nas Sagradas Escrituras. Hoje é o dia 355, fazendo lives todos os dias, clamando ao Senhor para que Ele nos traga entendimento, para que possamos crescer em graça e também em conhecimento. Estamos meditando agora na Confissão de Fé de Guanabara, nosso quinto símbolo de fé. Quinto não, sexto símbolo de fé. Sexto símbolo de fé. Nós falamos já sobre a Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, Dort, Confissão de Fé de Westminster, segunda Confissão Helvética, e a sexta, agora a Confissão de Fé de Guanabara, de 1558, feita em território brasileiro. Sabendo que, mesmo assim, mesmo no território brasileiro, tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus livre de uma manipulação estatal, o homem subjugou a palavra de Deus e mais uma vez o homem pagou o preço por tudo isso, pela sua desobediência, pela sua rebelião, e só muito tempo depois, praticamente 3 séculos, ela retorna à sua primazia. Hoje a palavra não está presa nas mãos de alguns, ela é livre e retrata sempre a verdade do reino de Deus. Então que você possa ler as Sagradas Escrituras e compreender do que se trata. Depois nós abordaremos o livro de número 22 das Sagradas Escrituras, Cântico dos Cânticos, terminando dessa forma os livros de sabedoria, e entraremos no último bloco do Antigo Testamento, os livros proféticos. Que Deus nos auxilie, que Deus nos guie, que Ele seja louvado e engrandecido a todo o tempo. Vamos à leitura do que diz o artigo de número 4. Cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo virá julgar os vivos e os mortos, em forma visível e humana, como subiu ao céu, executando tal juízo na forma em que nos predisse no capítulo 25 de Mateus. Tendo todo o poder de julgar, a ele dado pelo Pai, sendo homem. E quanto ao que dissemos em nossas orações, que o Pai aparecerá enfim na pessoa do Filho, entendemos por isso que o poder do Pai, dado ao Filho, será manifestado no dia do juízo. Não, todavia, que queiramos confundir as pessoas, sabendo que elas são realmente distintas uma das outras. Nós vamos aqui, então, tratar de maneira clara a segunda vinda. Lembre-se que todos esses artigos são bem objetivos e claros, que eles estavam numa situação de completa perseguição. As últimas horas de vida, eles estavam ali não somente registrando os fundamentos da sua fé, mas também meditando naquilo que eles haveriam de crer, até mesmo com a sua própria vida. Qual é o fundamento da fé? Que a nossa vida seja firmada naquilo que nós cremos. E normalmente nós fazemos aquilo que nós cremos. Pense que o conhecimento material é de uma forma, mas o conhecimento formal é completamente distinto. O que é isso? Quais são as questões entre conhecimento material e conhecimento formal? O conhecimento material, por vezes, pode ser proferido apenas da boca para fora, mas a forma que você faz manifesta o seu real conhecimento. Às vezes você fala, por exemplo, você fala de Deus, você fala que você ama Deus sobre todas as coisas, você fala que Deus é seu Senhor, seu único Senhor e Salvador, você fala que Cristo é seu amado, você fala que você é cristão, você fala que
que você morreu e nasceu de novo. Isso daí é um conhecimento material. É uma clara distinção de material para formal. Você vai ver que interessante isso. Você provavelmente fala todas essas questões, mas a questão é como isso se manifesta na sua vida? Qual é a forma que isso se manifesta na sua vida? Porque conhecimento material todos têm, todos possuem. Mas o conhecimento formal é o que manifesta aquilo que realmente tem no seu interior. Quantas pessoas falam que ama a Deus sobre todas as coisas, você vai ver. Ele é uma pessoa que está em fornicação, é uma pessoa que tem duas mulheres, é uma pessoa que rouba, é uma pessoa que mata. Tudo isso ainda falando que crê em Deus. Observe a incongruência. A matéria fala de uma forma, mas a matéria fala de um jeito, mas a forma reflete de outro. Essa é a questão, essa distinção. Então ele estava manifestando não somente seu conhecimento material, mas o seu conhecimento formal. Você diz amar a Deus, mas na primeira oportunidade que você tem, você o nega. Então, você só fala da boca para fora. Ali eles foram chamados para testemunhar com as suas próprias vidas. E nós também somos. A mesma coisa que aconteceu no passado acontece hoje. Nós deveríamos ou devemos fazer todas as coisas para a honra e glória de Deus e viver de uma maneira que a presença de Deus seja resplandecida através das nossas atitudes. Pense que Deus não vai aparecer aqui e fazer milhares de coisas. Você não vê casos de aparições de Deus. Quando vê, são coisas completamente duvidosas. Mas você é o representante de Deus aqui na terra. Você é a extensão do corpo de Cristo. Você é o auxílio para aqueles que precisam. Então ele estava aqui tratando pontos fundamentais. Esses pontos que retratavam também o credo apostólico. Lembra do credo apostólico? O credo apostólico que retrata a sua segunda vinda. Aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Aqui tem umas questões teológicas que abordam acerca da igreja, que eu creio que sim, é importante você ter uma compreensão, mas isso são questões futurísticas do quais devem culminar na sua segunda vinda. Então, a segunda vinda nós temos que olhar de maneira completamente objetiva e clara. Agora, essa questão do meio do caminho ainda dá margens para as mais variadas interpretações, mas a segunda vinda deve ser um ponto completamente único e objetivo para todos. Nós temos que crer na segunda vinda de Cristo, mas lembre-se que também, ou ele virá, ou nós iremos até ele. Essas são as duas certezas. A certeza do cristão não é somente a morte, mas também a vinda de Cristo. Ou eu morrerei, ou ele virá até mim. Das duas formas, me depararei com ele e prestarei contas da minha vida. Nós utilizamos na igreja, o nome da igreja do qual eu pastoreio, ela surgiu de uma passagem que está em Jó 31:14. O que farei quando Deus me confrontar? O que direi quando ele me chamar para prestar contas? De maneira que possamos viver completamente vigilantes, atentos, sabendo que nós um dia prestaremos contas. Isso faz com que a gente não se esqueça da nossa responsabilidade humana, que nós não nos esqueçamos do quanto Deus foi misericordioso para conosco, para que nós possamos lembrar também que se nossa vida reflete a Cristo, nós prestaremos contas disso. Se não reflete, muito mais ainda. Então, crer nessa segunda vinda daquele que nos chamou, daquele que nos sustenta. Para aqueles que creem, será o maior feito que os nossos olhos contemplarão. Para aqueles que não creem, será o pior dia de suas vidas, o dia do qual marcará a sua eternidade. Então, isso é um ponto comum para todos aqueles que são cristãos. Quando ele diz, cremos que nosso Senhor Jesus Cristo virá julgar vivos e mortos em forma visível, humana, como subiu ao céu, executando tal juízo de forma em que predisse no capítulo 25 de Mateus, tendo todo o poder de julgar a ele dado pelo Pai, sendo homem. Você já observa aqui
de maneira bem condizente com aquilo que está já registrado dentro das Sagradas Escrituras, de maneira que eles ainda ali estavam recitando tudo por intermédio das suas memórias. Não há relatos que eles possuíam uma Bíblia naquele lugar, não há relatos que eles estavam fazendo tudo aquilo de maneira automática, eles estavam simplesmente fluindo o seu conhecimento acerca de Deus. Depois leiam Mateus capítulo 25, tá? Então, e continua dizendo na segunda frase desse artigo, e quanto ao que dissemos em nossas orações, que o Pai aparecerá, enfim, na pessoa do Filho, entendemos por isso que o poder do Pai, dado ao Filho, será manifesto no dia do juízo. Não, todavia, que queiramos confundir as pessoas, sabendo que elas são realmente distintas uma da outra. Lembre-se que aquele que é nosso Salvador hoje, ele virá como nosso juiz. Aquele que nos chamou e nos salvou, ele também depois será o juiz daqueles que se recusaram em crer que ele era nosso único e suficiente Salvador. Lembre-se que a salvação está em crer que Cristo é seu único e suficiente Salvador, que o mundo, o homem, nasceu morto em seus delitos e pecados, não podendo se salvar sozinho. Deus habita em carne humana, vem, se entrega para morrer por nós como um sacrifício perfeito. Essa é a história do Evangelho. Que você continue a meditar nas Sagradas Escrituras, que você possa ler esses artigos, que você possa entender e compreender o que existe por trás. Não apenas decorar palavras, decorar até um papagaio decora. A minha arara fala um monte de palavras, mas ela não sabe o significado. Ela via que toda hora eu vou entregar alguma comida para ela e fala, que gostoso. Daí ela vai comer, naturalmente ela pega, gostoso. Mas ela sabe que é gostoso? Ela não sabe que é gostoso. Da mesma forma que ela fala boa noite toda hora, ela sabe que é dormir? Ela sabe que agora ali ela está desejando que eu tenha uma boa noite? Naturalmente que não, porque ela não é um animal com as características humanas. Embora ela fale, falar não é requisito. Acima de tudo, o que nos distingue dos animais é a capacidade racional. Embora ela seja extremamente inteligente, ela não possui a capacidade de se deparar com quem ela é. Ela não acorda preocupada se ela vai ter quantos dias de vida. Agora, só de eu ter falado isso, você já ficou pensando, mais quantos dias falta para minha vida? Nós somos seres completamente diferentes, distintos, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós pregamos o Evangelho a toda criatura, sabendo que em toda criatura carrega a imago Deus, a imagem de Deus. Então, que você possa viver para a honra e glória de Deus, crendo nessa segunda vinda, crendo que Deus há de vir julgar os vivos e os mortos. Agora, a segunda questão, segunda parte, nós vamos para o nosso livro de número 22, Cântico dos Cânticos. Terminando dessa forma os livros de sabedoria, 5 livros no total. Lembre-se, nos livros da lei também possuíram 5, depois 12 livros históricos e agora mais 5. Totalizando 22 livros. Você lembra quais foram os livros que nós já lemos? É importante você ter ao menos um pensamento organizado acerca das Sagradas Escrituras, para quando você puder explicar para as outras pessoas, você ter os argumentos necessários. Imagina que as pessoas falam amar a Deus, mas não conseguem explicar as razões da sua fé. Se nós dissemos amar a Deus, nós temos por obrigação. Por obrigação. Agora, imagina isso. A pessoa chega e fala, você fala que ama seu filho. E pergunta, mas como que é seu filho? O que ele faz? O que ele gosta de fazer? Naturalmente, aquele que ama o conhece. Naturalmente, você diz amar sua esposa, você conhece. Claro que conhecer em sua totalidade é impossível. Impossível. Mas você já conversa com ela pelos olhos. Você sabe o que ela fala. Você já entende. Então, o amor está atrelado a isso. Então, quando eu fico
remetendo vocês ao conhecimento, é para que vocês possam estar cada dia mais em sintonia com aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, para que vocês não sejam seduzidos pelas vãs filosofias que o mundo tem oferecido. Decorar esses nomes vai além de uma mera decoração, onde realmente existe aquela questão de decoração, de simplesmente fazer um papel visual. O decorar aqui está em compreender. Não é uma decoração como a decoração de sua casa, na sala, um objeto, mas aqui está naquilo que representa tudo o que essas palavras dizem. Então lembre-se, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vamos para os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther, depois vai vir Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares. 22 livros. Que vocês possam continuar meditando neles e sabendo a sua origem, conseguindo colocar. Mas isso demanda tempo. Pensa que acerca das coisas de Deus demora muito tempo. Muito tempo, tá? Não é do dia para a noite. É um processo. Você vai ter que ler a Bíblia milhares de vezes para ter ainda um conhecimento que aparentemente é nada. Aquele que conhece vai reconhecer que não conhece nada. E você todos os dias vai ver que precisa cada dia mais, porque Deus infinito é impossível ser conhecido em sua totalidade por uma mente finita. E tudo que nós conhecemos diante do infinito é praticamente nada. Nada, mas continue a meditar, que isso fará com que seu coração cada dia mais esteja alinhado com as coisas de Deus. A Pamela colocou assim, reflexão, é por isso que não devemos só ler uma vez, mas refletir todos os dias pela vida toda. Exatamente. Essa é a nossa certeza. Então continue a meditar, leia e tenho certeza que o nome do Senhor será exaltado e glorificado à medida que você for se aprofundando nas Sagradas Escrituras. É um objeto de estudo para o resto das nossas vidas. Para o resto das nossas vidas nós deveremos meditar, deveremos clamar ao Senhor para que possamos compreender tudo aquilo que Ele nos deixou. O autor de Cântico dos Cânticos é o homem mais sábio que já pisou na terra, assim como escreveu Provérbios, também escreveu Eclesiastes, agora Cânticos. Então, dentro do livro de sabedorias, você vai ter esses três livros que retratam a sabedoria de Salomão. O Cântico dos Cânticos, que você vai ver o tema mais abordado ali é a questão do amor, a exaltação do amor conjugal. Algumas pessoas até têm dificuldade em enxergar ali que como um livro da Bíblia, mas Deus retrata muito essa questão de amor, embora até a linguagem possa aparentar estar retratando um cunho erótico, e ela de fato também é, porque Deus também, Ele nos fez seres providos de sensações. Ele fala acerca de um relacionamento, mas de um relacionamento onde o seu sentimento é colocado no lugar certo. A nossa, as nossas sensações estão atreladas àquilo que o Senhor nos proporcionou. Lembre-se que o relacionamento matrimonial reflete dentro do leito conjugal, reflete a questão sexual. A questão sexual é abordada não de maneira mística, mas de maneira real. Pense que é dessa forma que nós nos reproduzimos. O sexo não é simplesmente uma fonte de prazer, mas é uma fonte de manifestação de amor, o êxtase do amor. O êxtase, eu creio que um dos momentos constantes de êxtase do ser humano é se deliciar ao lado da sua amada, do seu amado. Então, compreender isso daqui é uma questão bem filosófica, mas acima de tudo também objetivo. Objetivo porque retrata, acima de tudo, o noivo que haverá de vir buscar a sua noiva completamente ordenada. Por isso que vocês se mantenham puros, imaculados, para que o nome do Senhor seja glorificado.
São falas ali bem figurativas que vocês devem ler, compreender. Outras questões que são bem interessantes aqui. Olha o que em determinado livro traz um apontamento. Porém, Cântico dos Cânticos aponta para além do amor humano e se volta para o grande autor do amor, o próprio Deus. Ele tem o propósito de nos mostrar que todo amor humano puro reflete, em certa medida, o maior e mais profundo amor que existe, o amor de Deus, que se deu para redimir os pecadores perdidos, e o amor de Cristo que sofreu e morreu por sua noiva, a igreja. Essa é a grande mensagem, a grande mensagem. Observe que essa linguagem ela é deturpada apenas pelo homem, mas diante de Deus, das suas palavras, elas são completamente santas e visam fazer com que possamos refletir acerca daquele que nos chamou e nos amou desde antes da fundação do mundo, mesmo sem merecermos. Ele mostra tudo aquilo que ele há de fazer e nos remete a esse amor do qual retrata uma íntima relação. Falar de cantares é lembrar de relacionamentos. Lembre-se que nossos relacionamentos, eles devem refletir aquilo que a Sagrada Escritura nos aponta. Creio que a grande maioria que está aqui são pessoas que viveram uma vida completamente promíscua, assim como eu, uma vida completamente depravada, onde no final das contas, por não compreender o amor, buscava amor das mais variadas formas, entendendo que amor era um mero prazer. Amor não é um mero prazer. O amor é uma pessoa. O amor é algo que transcende aquilo que nós podemos explicar em palavras. E toda a busca que o homem faz, do qual Deus não é a sua maior finalidade, sempre se deparará com vazio. O homem buscando prazer por prazer irá se destruir. O homem buscando qualquer coisa neste mundo do qual não reflita a imagem de Deus, irá simplesmente se iludir. Que nos seus relacionamentos vocês possam encontrar o significado desse amor, que tudo seja feito para a honra e glória de Deus, que você possa entender o significado do relacionamento íntimo, do qual visa trazer essa unidade, unindo, fazendo um corpo só para conosco. Lembre-se que nós também, junto com Cristo, somos um só, em carne e em espírito, porque nós pertencemos a Ele e voltaremos para Ele, conforme nós lemos também ali dentro da Confissão de Fé de Guanabara. Para encerrar essa questão de cantares, vou terminar com a repartição do livro. Você vai ver, a partir do capítulo 1 até o 4, você vai ver a questão do namoro e noivado, onde no verso 2:16 diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Na segunda parte, capítulo 4, a partir do verso 12 e 5 verso 1. As núpcias, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Capítulo 6, verso 3, retrata essa frase. O capítulo 5, verso 2, do 8, 14, você vai conseguir enxergar o casamento. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Capítulo 7 a 10. Então, dividido em 3 partes, o namoro, o noivado, a núpcias e este casamento. Olha que interessante. A noite de núpcias, para nós, está atrelado após o casamento. Aqui é retratado antes do casamento. Por quê? Lembre-se que namoro era o período de conhecimento, a núpcias era a consumação do que é um casamento. Nós invertemos todas as ordens, inverter essas ordens causa uma deturpação completa. Por quê? Quando você se deita com uma pessoa, você se torna um com ela, então você foi casado com ela. Então todos nós somos verdadeiros adúlteros que deveríamos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor, crendo que nós pecamos contra Ele e fizemos aquilo que não deveríamos e sofremos o preço das consequências das nossas escolhas. O prazer que um dia nos chamou, hoje ele nos traz
pensamentos malignos, desejos que são completamente inapropriados, que não refletem a natureza divina. Mas isso também foi pago na cruz do Calvário. Nós devemos olhar sim para isso com repúdio, para que possamos glorificar Ele por intermédio dos nossos relacionamentos. Então entenda essa questão primordial. Quando você se deita com uma pessoa, você se faz um com ela. Isso simboliza o casamento. O casamento não é reconhecido meramente por um estado, por um cartório, por um padre, por um pastor, por um cerimonialista. O casamento diante de Deus representa o momento do qual vocês se tornam um com o outro. É muito belo, né? A concepção da Bíblia, e nós vemos o quanto nós estamos distantes daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Portanto, nós oramos e clamamos ao Senhor para que Ele possa nos direcionar, nos direcionar e que possamos clamar a Ele todos os dias, pedindo misericórdia sobre as nossas vidas, que o Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para que possamos crer de maneira que Ele seja glorificado. Nós não somos o centro, nós somos criaturas e nós devemos glorificar aquele que é o Criador. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, que possamos representar de maneira muito clara aquilo que o cabeça nos ordena fazer. Lembre-se que você não vai ter, por vezes, uma voz te guiando, por vezes não, você dificilmente terá uma voz falando audivelmente. Eu nem acredito que exista uma voz audivelmente que se manifesta, assim como aconteceu nas Sagradas Escrituras: este é meu filho amado, ao qual me comprazo, quando outras pessoas ouviram. Mas nós temos agora uma palavra que deve ecoar dentro de nós, que quando lida, ela deve se tornar cada vez mais viva dentro de nós, que é a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, tampouco você poderá seguir os seus passos. Então conheça a palavra de Deus, conheça esses documentos, para que cada vez mais o pensamento de Deus seja sedimentado na sua mente e no seu coração. Creio que é isso. Essas questões que foram tratadas, elas serão abordadas de maneira mais abrangente também ao longo das Sagradas Escrituras, que você poderá se deparar. Este amor, esse relacionamento cada vez mais íntimo. A Bíblia está inteiramente ligada. Não são livros isolados, mas uma só história que aponta para Cristo Jesus. É isso. Tenha um excelente final de semana. Amanhã nós estaremos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor. Entraremos nos livros proféticos. Então abordaremos os 17 livros, né? 17 livros. Os cinco livros dos profetas maiores, depois os profetas menores, mais 12. Que você possa estar aqui conosco. Estamos quase terminando o Antigo Testamento, esse panorama, essa visão panorâmica, e depois nós vamos para o Novo Testamento. Vai ser maravilhoso, que o nome do Senhor seja louvado. Amanhã nós cultuaremos o Senhor na Avenida dos Bandeirantes, 1440, ou entrada pela Rua Breja Alegre, 138. Esteja conosco, 9h30 da manhã nós cultuaremos o Senhor. 9h30 da manhã nós cultuaremos o Senhor, de certa forma também, porque é o café da manhã, é um momento de comunhão, onde nós podemos conhecer um pouquinho melhor um ao outro, conversar, ter um momento de viver igreja, não apenas falarmos de maneira que vivemos igreja, mas sem fazer isso de fato. Esperamos todos vocês para que estejam conosco, que o nome do Senhor seja louvado. Tenham um excelente sábado. Até amanhã aqui na live, ou quem sabe também presencialmente. Beijo, fui. Deus abençoe.